93. Muito bem, a gente sabe, a Bíblia diz e todo mundo conhece a história de que você deve respeitar as autoridades. Afinal de contas, é o que está escrito em Romanos 13, versículos 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Pera um minutinho, será que esse texto ele se refere a qualquer autoridade, ou é a função, ou é o ministério, ou é a missão da autoridade que ali está, ou se refere a qualquer autoridade constituída? E aquelas autoridades são ditaduras, gente ruim pra encrenca, pelo amor de Deus, que tá aí o tempo inteiro, e você conhece gente assim no mundo inteiro. Vamos pensar gente de longe? Aí você pensa numa autoridade, num governador, num presidente, num primeiro-ministro, você pensa naquele camarada que assumiu a presidência de um país e não faz eleição, ou faz eleição, mas muda toda a Constituição para que ele seja eleito ad eterno. Conhece? Você deve conhece, não conhece gente de história assim? Conhece história sim. E quando isso é mais perto, hein? Uma pessoa que exerce a autoridade, seja dentro de casa, seja dentro do trabalho, dentro da escola, às vezes até dentro da igreja. Será que para todas essas pessoas, independentemente dos seus atos, nós devemos agir com esse tipo de respeito ou de submissão à autoridade, sobre o que a Bíblia fala em Romanos 13, 1 e 2? Como obedecer alguém que não tem o menor temor a Deus? Questionar uma autoridade, aí você não está desobedecendo, está questionando, será que está certo? Será que está errado? Seria uma insubmissão? O que fazer quando não conseguimos ser submissos de jeito nenhum? Você deve conhecer histórias assim, situações como essas que nós precisamos enfrentar ao longo da nossa vida todos os dias, e nós precisamos de sabedoria que vem do alto. É o que nós vamos buscar no programa de hoje. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, a sua igreja, seu trabalho, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O programa de hoje aqui é a pastora Mônica Areia, da Igreja Convenção Nacional de Pastores. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, um abraço profundo a todos da rádio, aos meus alunos, a todo mundo, e hoje o debate vai esquentar. Vai esquentar. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Mé. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Olá, meus irmãos, bom dia o pessoal da mesa, você de casa aí que está nos ouvindo. Eu acho que está prometendo sim, que Deus nos ajude. Vai esquentar. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia aos irmãos e irmãs da Zona Oeste que estão ligados aqui na 93. Benção puríssima, nós estamos juntos aqui na 93 FM. Essa é a rádio do povo de Deus. Quero dizer a você que já está aqui no Facebook da 93 FM a foto com pose, inclusive, dos nossos debatedores hoje aqui. Você vai conhecer ali pela ordem de apresentação o pastor querido Reverendo Jorge Cruz, ao lado dele a pastora Mônica Areia, ao lado dela o pastor Rômulo Rodrigues, ao lado dele estou eu aqui nessa foto, e você junto participando com a gente no Debate 93 de hoje, até no Face, no Twitter, no e-mail, telefone, com todas essas plataformas disponíveis para você falar com a gente aqui na melhor. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Mônica destacou o texto bíblico, não é isso, pastora? Pode se referir aí, pode até lê-lo outra vez se achar que deve,
vamos conversar inicialmente sobre o que significa esse texto bíblico e aí, por conseguinte, a sua aplicação na nossa vida. Bom, o texto bíblico de Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui eu vejo que quando Paulo escreveu essa carta, escreveu na época do imperador Nero, e ele fez um dito que quem na época desobedecesse iria sofrer uma sanção, e essa sanção seria decapitação pela espada. Vejo dois princípios aqui fundamentais na Bíblia, já que a gente está hoje baseado único, exclusivamente, principalmente, primordialmente na Bíblia. Primeiro princípio: se era a sanção da época decapitação por espada, a gente vê ali que se a gente perder a cabeça, a gente perde o centro da nossa mente, o comando, a direção, que a nossa mente é Cristo Jesus. O segundo princípio que a gente vê aqui é como eu li uma vez num Face, que diz assim, é simples assim. 1 Pedro 2,13, que diz assim: sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que seja ao rei como superior, quer aos governadores, quer por eles enviados para castigo dos malfeitores, ou para louvor dos que fazem o bem. Porque isso é vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que obedecer à ordenança de Deus, porque ela é instituída de Deus, ela é prática de Deus para a nossa vida. O povo, às vezes, não entende certas circunstâncias que estão acontecendo por causa do principal, o temor ao Senhor. O temor da obediência da palavra do Senhor, que é a espada. Quero ouvir os companheiros pastor Rômulo, reverendo Jorge, fique à vontade. A pastora Mônica fez aqui uma citação ao período de Nero, e que foi um período muito ruim para a igreja e que todo cuidado era pouco. E então havia uma necessidade muito grande, e Paulo está recomendando que haja disciplina para que não acontecesse isso, eles não fossem até mortos, né? Porque a questão era obedecer à lei. Agora, o que Paulo está citando aqui, ele não está trazendo uma doutrina, ele está trazendo aquilo que a gente chama de parênese, que são ensinamentos éticos e morais. Então ele está falando aqui de um comportamento ético, né? Não é uma doutrina, porque essa citação dele, ele está citando a mais antiga teoria de Estado, é que todo poder emana de Deus para o soberano, ou de deuses. Bem, então Israel se acreditava nisso, e todas as nações acreditavam nisso, que todos os soberanos, eles tinham um poder que vinha do alto. Se a nação era uma nação monoteísta, esse poder vinha de Deus. Se era politeísta, o poder vinha dos deuses. Então isso aí dava muita força ao monarca, porque ninguém ia tocar nele, que ele é intocável, né? Ele é filho dos deuses, e ele está fazendo aquilo ali por orientação de Deus ou dos deuses, mas é uma teoria de Estado, simplesmente, que Paulo está citando. Reverendo Rômulo. Bom, eu gostaria de pontuar duas situações aqui. Eu espero que eu consiga fazê-lo de maneira clara. Uma coisa é o princípio da autoridade. Todo princípio de autoridade, o princípio da autoridade vem de Deus. E eu vejo que isso na Bíblia é um ponto que não cabe discussão. Não há o que discutir. Sem o princípio da autoridade, você não tem governo, você não tem orientação, você não tem a prática da justiça, você não tem o que resta é a anarquia, a bagunça e a falta de orientação. Para mim, uma coisa é o princípio da autoridade. Outra coisa é a figura do líder que exerce a autoridade. Então, para mim, princípio da autoridade não se questiona, se cumpre, se obedece, se propõe a ficar debaixo dele. Agora, a figura do líder que recebe a autoridade é uma outra questão para mim. Nem sempre o líder que recebe a autoridade exerce essa autoridade que ele recebeu, como Paulo disse, como ministro de Deus e em favor daqueles a quem ele lidera.
Então, você às vezes questionar o líder, o que ele faz, não significa necessariamente estar indo contra o princípio da autoridade. Existem alguns líderes que são colocados em circunstâncias e situações que, sinceramente, eu não sei se eu poderia dizer aquele líder foi colocado por Deus. Pode ser que tenha sido por permissão de Deus, e o exemplo clássico que eu vejo na Bíblia a esse respeito está na vida de Saul. Saul foi alguém que ascendeu ao trono a pedido do povo, e quando Samuel foi falar com Deus, Deus disse para ele: olha, atende o que o povo está falando, porque eles não estão resistindo a você, Samuel, eles estão resistindo a mim. Então Deus permitiu que Saul subisse ao trono? Permitiu. Até um certo ponto, Saul obedeceu, considerou valores de Deus, e o povo foi abençoado. Mas a partir de um determinado momento, Saul tomou outro rumo na vida dele. Então, a partir desse outro rumo, ainda que o indivíduo, líder, governante, chefe, patrão, sei lá o que, começa a contrariar valores bíblicos e valores éticos, né? O pastor colocou muito bem, pode ser que alguém tenha que fazer algumas escolhas. Eu vou obedecer ao que ele está falando ou vou obedecer a Deus? Então, concluindo aqui a minha colocação inicial, uma coisa é princípio, outra coisa a figura do líder. Princípio não se discute, mas figura de quem está governando é discutível e passível de questionamento. Está com a gente o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Obrigado, JR. Bom dia a você, a todos os debatedores, queridos ouvintes, que Deus nos abençoe nesse encontro. Amém. Queridos, a partir dessa palavra do pastor Rômulo, eu queria ouvi-los também sobre esse assunto. Me parece que existe um depende no meio dessas coisas todas. Eu não sei se eu entendi bem, mas se a autoridade não é uma autoridade que exerce autoridade no modelo que a gente imagina, depende. Se não é isso? Posso dar um exemplo aqui só para poder ilustrar, porque isso ajuda a gente? Atos dos Apóstolos 5:29. Os apóstolos são presos e a eles uma ordem foi dada: não falem de Jesus. Isso. Sumam daqui a autoridade. Aí eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os demais apóstolos disseram isso, ou seja, eles estavam resistindo à autoridade. Então, porque havia um motivo, obviamente todo mundo sabe que é um motivo aqui justo. É claro que alguém pode tomar esse texto para dizer uma série de coisas e aplicá-lo de maneira equivocada, não resta dúvida disso. Mas ficou aqui essa ideia desse depende, parece que é uma condição. Ou eu estou enganado aqui? É isso mesmo. O princípio da autoridade que o pastor Rômulo colocou agora, e muito bem colocado, é que ele tem um princípio sagrado. Agora, o próprio governante, ou o próprio líder, ele pode quebrar esse princípio. Se ele quebra esse princípio, ele está quebrando a autoridade, não é? Sobretudo quando diz respeito a posições. Em Israel, né, por exemplo, haviam dois grupos. Havia o grupo monarquista, que queria ter um rei, e o grupo antimonarquista, né, que era contra a ter rei. E esse grupo se degradou durante muitos anos, até que a monarquia se impôs. Depois veio a democracia. Quando começa a surgir a democracia, há um questionamento sobre o poder do monarca, aquele que tinha todo o poder, né? Então não havia democracia, ele tem todo o poder que é dado por Deus. Mas o poder do monarca não vem de Deus? Em que a democracia se respalda? Aí surge a célebre frase: a voz do povo é a voz de Deus. Como se a escolha do povo fosse o próprio Deus escolhendo. Agora, seria bom que a gente trabalhasse essa questão sem perder em vista o princípio da autoridade, né? Porque esse é divino. Agora, eu volto a afirmar que o próprio líder, se ele quebra esse princípio, ele perde a autoridade. Uma coisa importante a colocar é que existem pessoas que não se sujeitam a nenhum tipo de autoridade. Isso, claro que isso é minoria, mas existe. Ela não se sujeita, ela não aceita. Existe até um grupo chamado de anarquista que tem a ver com essa postura. Porém, de fato, a autoridade é criação de Deus. Ele é autoridade. Ele criou a autoridade porque em toda a sociedade tem que haver organização.
E para haver organização tem que ter comando, tem que ter autoridade. Agora, questionar a autoridade, acho que esse é o grande problema hoje. Há pessoas que têm dificuldade de lidar com essa liberdade de questionamento. Toda autoridade é dada por Deus, como a pastora Mônica colocou aqui a carta de Paulo aos Romanos. Agora, uma coisa é você questionar a pessoa do líder ou da autoridade. Outra coisa é você questionar as ações daquela autoridade. E a Bíblia deixa muito clara essa distinção. Daniel e os seus amigos disseram não para aquilo que a autoridade sobre eles mandava. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Eles pagaram o ônus de não aceitar aquela imposição. Sofreram. Então o mau líder, a má autoridade paga o ônus dessa liderança equivocada. Então nós temos que ter liberdade para questionar as ações, mas sempre respaldar naquilo que a palavra propõe. Isso. Porque a gente tem uma questão hoje que a gente chama assim de oposição, né? E é claro que é necessário que haja oposição. Agora, a oposição, ela deve existir para agir também de maneira justa, porque há situações, como o pastor Clark Gable colocou aqui, de pessoas que não se submetem a autoridade nenhuma e ela faz oposição sistemática a tudo. E aí, na hora que o pastor falou, e aí ela quebra resiste ao princípio. E não a figura. Até me lembrou uma piada, né, que diz que um náufrago espanhol chega numa ilha, né, e a pessoa socorre ele. A primeira coisa que ele pergunta é: há governo nesta ilha? Sim, sou contra. Quer dizer, então tem gente assim, há né? Governo nessa ilha? Há governo nessa ilha? Sim, então eu sou contra. Né? Então, contra todo o governo, que é um princípio diabólico. Ouvinte dizendo o seguinte: até o meu primo, ele não gosta de receber ordens de ninguém. Sabe qual é o resultado disso? Ele não fica empregado por muito tempo sem brigar com seu superior e é mandado embora. Diz aqui uma das nossas queridas ouvintes falando de um primo. Muita gente tem essa resistência, né? Eu volto ao texto bíblico para poder entender isso aqui e ajudar o ouvinte. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Vai explicar o texto. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aí surgem as dúvidas. Quer dizer, não há autoridade, quer dizer, não há uma pessoa que exerce autoridade, ou não há o princípio da autoridade que não proceda de Deus. Vou parar aí para ouvi-los. Eu fico com o princípio da autoridade que não proceda de Deus. Isso. Alguém pode exercer autoridade usufruindo desse princípio a serviço dos seus liderados até um certo ponto. Quebrou o princípio, já foi dito isso aqui, é passível de questionamento. Então eu fico com o princípio. Deixa-me aqui lembrar 2 episódios bíblicos sobre o dever de cada pessoa reconhecer a autoridade. Jesus coloca aqui o texto 2 situações. Primeiro, ele reconheceu a autoridade de João Batista, foi batizado por ele, e ao ser batizado ele comunicou a todos a reconhecer a autoridade de João para fazer e o que ele fazia. Segundo, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, exercendo de maneira equivocada aquela autoridade, foi e disse para Jesus: tu não me respondes, não sabes que eu tenho direito ou poder para mandar te soltar ou te prender ou matar? Autoridade. Qual foi a palavra de Jesus reconhecendo a autoridade? O princípio: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fora dado. Então Jesus reconheceu e nenhum de nós pode pensar diferente. Nós temos que reconhecer o princípio da autoridade. Agora, o modus operandi, a maneira como se relaciona, como o líder exerce, a autoridade exerce sua função, e os liderados ou os que estão sujeitos, aí é o ponto muito que a gente tem que discutir. Continua o texto bíblico. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Foram por Deus instituídas. Lucas 13:32 nos mostra Jesus, né, que honrou João Batista e usa essa expressão para Pilatos. Ele manda um recado mal criado para Herodes, né? Quando ele sabe que Herodes tinha mandado decapitar João Batista, né? Ele manda um recado chamando Herodes de raposa, né? Isso a gente tem lá em Lucas 13:32, que eu gostaria de ler, que a nossa base aqui é a palavra de Deus, né? Quando, né, disse assim, ele, porém, respondeu: e dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei.
Quer dizer, porque Herodes estava começando também a persegui-lo, já tinha eliminado João Batista e agora ele começa a perseguir Jesus. Então ele usa a expressão raposa para uma autoridade que tinha já quebrado o princípio da autoridade, que era o Então, Herodes. existem aqui, o texto diz, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós estamos falando outra vez em princípio da autoridade e da autoridade enquanto se submete ao princípio que foi estabelecido por Deus para o exercício dessa autoridade. Correto? Eu gosto de exemplo, porque exemplo ajuda a gente, né? No dia a dia, dando aula, né? E no rádio o exemplo ajuda muito. Imagina Hitler, vamos pensar num caso clássico aqui, né? O cara é com grande autoridade, não é isso? Um austríaco que ascendeu a um governo no seu tempo tão grande de manipulação popular, tão extraordinária, que até hoje nós brigamos com a Alemanha por conta disso. Muita gente tem resistência aos alemães por conta disso e há no mundo inteiro uma crise muito grande. Por quê? Porque eles fizeram uma série de coisas, mataram uma série de pessoas e tiveram um foco especial nos judeus, trabalhando uma perspectiva. Bom, ele era líder, ele era uma autoridade. Podemos afirmar que essa autoridade, Hitler, vou botar o nome, hein? Hitler foi instituída por Deus, podemos entender isso? Ou o Hitler que abriu mão do princípio que foi dado de Deus para ele e neste espaço, nesse ponto, ele perdeu essa bênção divina sobre ele e essa autoridade? Ele foi eleito pelo voto, né? Hitler não deu o golpe de Estado, isso aí deve ficar bem claro, né? Ele foi eleito, ele chegou ao poder através do voto. Então ele tinha legitimidade, sim, não é? Agora, no meio do caminho foi que ele desvirtuou. Aí o poder, como a gente disse, subiu a cabeça, e aí ele escolheu primeiro os judeus para eliminarem por uma questão econômica dentro da Alemanha, né? E aí depois ele tenta ganhar o mundo, vai para a Rússia, vai para a África. Pois é, e nesse caso, instituído por Deus ou não instituído? Desculpa, pode falar, Mônica. Me perdoa. Pode falar a nossa menina da mesa. Gostei da menina da mesa. Mas delícia. O que acontece? A autoridade de Hitler, ela foi instituída por Deus. Porque essa é a palavra do Senhor. Se nós não pegarmos ela ou colocarmos algum ponto de interrogação para dizer se foi ou se não foi, a gente está colocando um ponto de interrogação em Deus, na autoridade que ele está dizendo ali que é instituída por ele. E dois exemplos que a gente pode dar, como o JR mesmo está falando, da Rainha Vasti. Rainha Vasti foi ordenada a se apresentar ao rei Assuero e, no entanto, por vontade própria, não se apresentou. Mas, no entanto, quando a Rainha Esther necessitou se apresentar ao rei Assuero, ela, por si só, não chegou e disse assim, não, eu vou lá agora, vou conversar com ele, porque eu preciso salvar o meu povo. Não. Ela chamou a todos em reunião, até porque a palavra do Senhor diz que um povo dividido não tem subsistência nenhuma. Ela reuniu o povo e disse, não, vamos jejuar, vamos orar, vamos pedir sabedoria ao Senhor, carta de Tiago, 1 de 5 ao 8, e vamos pedir direção a ele para poder ir lá e conversar. E aí, diante dessa autoridade que não poderia se apresentar sem que o rei Assuero tivesse chamado, ela se apresentou, mas se apresentou depois que Deus estava à frente dela. Depois que Deus deu orientação a ela, delegou a ela uma segunda autoridade de direcionamento e não da anarquia que a gente vê hoje em dia. Acho que há uma frasezinha aí que a gente precisa deixá-la bem clara, a meu ver, sobre Hitler. A autoridade, o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus. A pessoa do líder é a grande questão. Só voltando um pouco à história, Hitler já planejou entrar naquela função. Eles tinham planos. Então, quando a gente coloca que... Só que Deus já sabia disso tudo. Sim, mas aí o ponto é a pessoa, naquilo que ele é, naquilo que ela é, naquilo que ela faz. Se a gente colocar assim que qualquer pessoa é da vontade de Deus, e aí a gente não tem como reagir, a gente não tem como se posicionar, a gente tem que só sujeitar-se. Então eu acredito que todo liderado, todo grupo que é liderado, tem a liberdade de questionar tanto a pessoa quanto suas ações. O princípio da... Não, mas desculpa, eu não sei se eu não me fiz entender. Eu falei que há
Quando foi da rainha Vasti, ela por si só não quis. Mas a rainha Esther, não. Ela colocou Deus no caminho, ela pediu orientação e sabedoria para saber como se posicionar contra uma ordenança dada pelo rei Assuero. Sim, mas estou colocando... E não fez de qualquer maneira. Sim, eu estou colocando aqui a questão da autoridade que usa da sua posição para fazer descaminhos, para fazer exercer o mal contra a sociedade. Esse é o ponto em questão. Então, se nós considerarmos que qualquer autoridade, a pessoa em si, suas ações é da vontade de Deus, então o que vai se esperar de cada um é simplesmente a submissão e a sujeição. E não é bem assim. A prova disso é que Daniel reconheceu a autoridade da Nabucodonosor, porém, para algumas ordens, ele disse não. Os seus amigos também. Para Dario também foi um rei, e havia uma função de Daniel para com aquela monarquia. Porém, quando houve um decreto contra os princípios cristãos, digamos assim, Daniel disse não. Pagou o ônus sobre isso, sim. Então eu creio que tanto o líder quanto o liderado, tanto a autoridade quanto os que estão sujeitos a ela, tem ônus e bônus em suas funções. Elias se colocou frontalmente contra Acabe, porque Acabe era um rei injusto, né? Porque o complemento disso aqui é que a gente está pegando essa parte aí. Eu vou entrar no verso 3 e 4 em alguns minutos. É só para a gente entender o 1 e 2. Essa é a questão. Que é a base, né? 1 e 2 é a base. Nós vamos continuar lendo aqui o texto para nos ajudar. Por exemplo, o texto diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu tô lendo de edição revista e atualizada, Romanos 13, 1 e 2, para ajudar a gente a entender. Por quê? Porque se existe aquele que é o anarquista, muitas vezes uma pessoa que é contra a autoridade até que ele se torne autoridade. Quando ele se torna autoridade, ele é a favor da sua autoridade. E se alguém se levantar contra a sua autoridade, ele vai usar todos os argumentos que ele já usou ou que ele negou anteriormente. Isso acontece muito. Existem pessoas que perderam a autoridade por serem autoritárias. E cá entre nós, irmãos, os ouvintes contam aqui, existem igrejas que se tornaram um ambiente altamente autoritário, onde não existe respeito a nenhum princípio estatutário, a igreja não tem nenhum tipo de constituição, de estatuto, regimento, qualquer coisa, regulamento, qualquer terminologia de alguma coisa que possa nos dar uma base. Qual é a base? A base é o que está escrito, não, a base é o que eu penso. Se a base é o que eu penso isso hoje, amanhã eu penso diferente. Não estou de bom humor hoje. Hoje eu tô meio bravo. Aí vai lá e faz uma coisa de acordo com o seu impulso. Como a gente pode se submeter à autoridade assim? Seria até um equívoco. Até do ponto de vista espiritual, nós estamos correndo o risco de sermos omissos. E aí nós temos um parâmetro extremamente largo. Qual é o princípio que é o princípio da autoridade? Como é que a gente pode dizer, afirmar, olha, o princípio da autoridade bíblica é assim. Nós podemos ficar tranquilos que esse é uma pessoa. Não é que ele não vai errar. Aí que entra a questão de ser inerrante. Onde é que a pessoa não erra? Todo mundo sabe, até os católicos sabem muito bem disso, e o Papa atual diz isso o tempo inteiro. Ele é pecador, logo, ele erra. Até recentemente as pessoas diziam, não erra, e tem muita gente que acha que não erra, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa que diga eu não erro, já errou. Parabéns, já errou nesse ponto aí, porque todos nós erramos, ou seja, se for fundamentado no meu gosto, no que eu penso, no que você gosta, no que você pensa, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Como é que a gente exerce isso? Como é que a Bíblia descreve isso? A Bíblia traz mandamentos, será que não é um sinal? Quando Deus estabelece mandamentos escritos para dizer, é isso aqui, não é o que Moisés achar, hein? Moisés amanhã pode amanhecer meio bravo, ele pode mudar de opinião, mas a minha palavra é essa. Será que não é um sinal de Deus? Um minutinho, para pesquisa aqui, porque a Marcelinha vai dar pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa hoje é do espelho para dentro, né? Sinceramente, você é uma pessoa submissa às autoridades da sua vida?
Embora seja minoria, eu vou destacar aqueles que sinceramente disseram que não são. Por telefone, 36% deles dizem que não são submissos não a nenhuma autoridade da vida deles, e no nosso site 26% deles. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado aos nossos ouvintes. Continue ligando 24610093, 24610093. Liga, participa, vai ser muito bom ter você com a gente aqui. Também quero ouvir a sua opinião aqui no nosso site, qual o site mesmo? Em Rádio 93. Eu tô vindo de um tempinho fora. Eu tô pensando outro, sabe? Debate 93, mas não é agora não. Esse é o radio93.com.br, onde você clica e participe da nossa pesquisa. Quando você quiser ouvir o debate, qualquer horário, qualquer instante, pesquisar, eu quero saber um tema. Você está estudando aí, vai ter uma aula na escola bíblica, vai ter um estudo lá dos jovens, as senhoras vão se reunir, os homens vão se reunir, está preparando uma pregação, você pesquisa que nós temos ali. No nosso site, debate93.com.br, você pode botar ali um nome, um assunto, aborto, você fala aborto, vão aparecer todos os debates que nós já realizamos sobre esse assunto. Você também pode pesquisar por nome de debatedores. Eu gostaria de ouvir a palavra do pastor fulano, da irmã tal. Você coloca lá e vai ser muito fácil, e você pode ouvir sempre, não apenas ouvir, como comentar e compartilhar. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, o debate93.com.br. Muito bom ter você com a gente aqui na Melhor. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei, quem sabe, que tudo sabe e tudo pode fazer, e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. É Natal, que alegria. Lá, 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. E aí, companheiros, recebendo aqui o pastor Clark Gable, a pastora Mônica Areia, o pastor Rômulo Rodrigues e o reverendo Jorge Cruz, aqui no nosso Debate 93 de hoje, pensando juntos sobre esse aspecto que envolve a autoridade. Temos que responder aqui aos nossos ouvintes se esse versículo também se refere àquelas autoridades que agem injustamente. Se eu entendi bem, vocês estão dizendo o seguinte: tem ali o princípio da autoridade. Nem todo aquele que ocupa o lugar da autoridade está exercendo a autoridade dentro do princípio da autoridade, ou seja, ele pode ser justo ou injusto. Se ele for injusto... Usurpação, por exemplo, é uma autoridade questionável, né? Aquele que chega ao poder por usurpação, não é? Você é o presidente. Eu tenho aqui algumas estrelas no meu ombro, eu te derrubo para tomar o poder, eu estou usurpando o poder. É um golpe, rebelião. É um golpe de Estado, é uma rebelião contra a autoridade. Que autoridade tem quem dá um golpe de Estado, não é? Entende? Então são coisas que a gente tem que questionar. Você levantou uma questão muito interessante aí, é a questão de escrever. Toda igreja deve ter o seu estatuto, enfim, o seu regimento. Porque nós temos esta prática hoje, que é o do direito positivo. Escreve, está escrito, vale. Então, esse princípio de autoridade, até levantado pelo pastor Rômulo, é que, por exemplo, quando não havia a escrita, havia o chamado direito consuetudinário, que era da tradição. Então, a autoridade era o idoso, era o patriarca. E a palavra do patriarca era a lei. A gente vai encontrar na palavra de Deus muita coisa que existia antes de existir a lei. Dízimo, levirato, né? Culto a Deus, uma série de práticas que já eram costumes que vinham de antes de Abraão. Não é? Então, que foi passando de pai para filho pela chamada tradição oral. Então, era o idoso da casa, o patriarca, que tinha que ensinar, e os outros tinham que obedecer, porque ele era o representante de Deus, né? Então, quando entra a lei, essa figura patriarcal, ela cai um pouco. Mas isso aí é extremamente importante para a gente entender, como você disse, situações, depende sim. Depende. A gente tem que analisar, né, a autoridade. Ela está lá legitimamente, tá? Ou é uma autoridade que usurpou o poder,
Não é? Isso é tão maravilhoso que Paulo chega a dizer, quando ele quer exaltar Jesus, assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era tão humilde, né? Então, um princípio de autoridade é esse, a autoridade que não manda, que é humilde, que não vai na marra, né? As autoridades que respeita até aqueles que estão debaixo da sua égide. Existe Isso uma é importante. frase... Agora, perdão, eu queria analisar sob um outro ponto de vista e dizer o seguinte: nem sempre, quando eu me oponho a alguma autoridade, eu estou certo. Muitas vezes a minha oposição pode ser fruto de equívocos que eu tenho ou pontos de vista diferentes que eu tenho. Exato. E a minha oposição não significa que a autoridade seja desonesta, seja injusta, porque me parece que a gente está partindo da premissa de que toda e qualquer oposição pode ser legítima, a partir do princípio de que quem está se opondo está certo, e nem sempre isso é verdade. Às vezes eu me oponho porque eu não conheço, me oponho porque tenho outro ponto de vista. Então, até nesse sentido, no contexto de igreja que você citou aí, se eu me oponho a determinadas posturas ou direcionamentos do líder, pode ser que essa minha oposição seja fruto de uma divergência, mas não significa que ele seja mau caráter. Então, quando a minha oposição esbarra em questões que são fundamentais, eu sempre oriento, até mesmo quem está chegando na nossa igreja: olha, se você se opor a alguma coisa que para você seja fundamental, então fica difícil, porque como é que você vai caminhar com uma liderança que você não admira? Num casamento, é mais ou menos assim que funciona. Quando há uma oposição entre o casal, eu preciso pesar se o que eu me oponho é fundamental ou é relevante. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco do lado de quem está se opondo. Nem sempre ele está com a razão. Foi o que o pastor Carp Gabe falou ainda há pouco, com relação a pessoas que se opõem a toda autoridade, não é? Aí já é uma questão maléfica do indivíduo que se opõe a toda autoridade. Agora, a gente deve entender que o período de Paulo não havia partidos, né? Então a gente tem que analisar isso. Não havia partidos. O partido era o monarca. Então não havia uma oposição legítima a ele, né? Porque ele era o monarca. Hoje você vê na democracia que tem vários partidos. Agora, se na igreja a gente quer agir como age no mundo, a gente erra, porque a igreja não pode ter partido, né? E Paulo censura isso lá aos Coríntios, onde diz que é de Paulo, etc, né? Entende? Então não pode haver partido, porque a visão aí tem que ser do líder. Porque se não for a visão do líder, o caso, quem entra em oposição contra ao líder, ele está tendo uma outra visão. Aí você tem duas. Aí você tem a divisão, não é? Que aí, como Jesus falou, uma casa dividida não vai para frente. O que eu gostaria de falar? Eu sou professora universitária, eu sou advogada, eu sou psicopedagoga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pastora, e em todos esses lugares eu tenho que utilizar de liderança, eu tenho que utilizar de uma autoridade que Deus me colocou. Então, se eu permitir abertamente que tudo que de repente vai ser feito vai ser questionado sem a fundamentação, vai virar rebelião. Então, eu tenho que ponderar em tudo que é falado, em tudo que é discutido, em tudo que de repente vai dizer, não, eu sou contra isso, mas é contra por quê? Pelo simples fato do oba-oba, tá todo mundo gritando que é contra, sem fundamentação, sem raízes para dizer por quê. A palavra do Senhor em Efésios 5:21 diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, em todos os níveis da sociedade, e com temor a Deus, colocando sempre Deus na frente, em todas elas, em todas as facetas da sociedade. Vocês não acham que quando uma pessoa, dentro do contexto que nós estamos aqui, o princípio estabelecido por trás ou por baixo, como fundamento para isso é observar a autoridade divina? Porque ainda que você tenha divergência com a autoridade humana, você não terá com a autoridade divina. Se você enfrentar uma dificuldade com uma autoridade humana, você vai buscar a bênção, o socorro, o livramento através da autoridade divina. Não foi isso que Pedro e os apóstolos disseram quando afirmaram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Jesus, quando foi consultado quanto aos impostos, de quem é essa esfinge, não é isso?
Esfinge ou efígie? Esfinge. Tô na dúvida, vê pra mim. A esfinge vamos consultar. A esfinge, vamos consultar. A esfinge é aquela figura lá do Egito, lá, meio animal. Aí você tem, ele disse, de quem que é? Ele disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, em todos esses processos, Deus está, porque ainda que você seja uma pessoa muito santa, um verdadeiro anjo, entendeu? Uma pessoa muito angelical, você erra. E erra no exercício da sua autoridade, vai longe demais, tá nervoso, não tá bem naquele dia, tá naqueles dias, entendeu? Então você imagina bem como é que funciona isso aí. Isso é complicado, mas acima de tudo e como fundamento, a autoridade divina. É dessa autoridade não se abre mão. Por quê? Porque esse é o modelo. Aí Jesus vem, Jesus exerce a autoridade. Que tipo de autoridade ele exerce? No grito? No tapa? Não, ele disse, o maior é o que serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Olha o modelo de uma liderança servidora que o tal do monge aí descobriu e espalhou, quer dizer, vendeu essa ideia, e todos nós já observamos isso há tanto tempo. Na igreja nós somos servos uns dos outros, essa é a ideia. Ou seja, o modelo de líder, de autoridade, não é aquele que manda, é aquele que serve, ainda que ele mande. JR, existe uma frase que eu creio que é muito importante nós pensarmos nela com respeito à autoridade. Prestação de contas. Toda autoridade tem que pensar nisso, prestação de contas. Quando a autoridade não se coloca nessa condição de prestação de contas, de apresentar seu trabalho e estar sujeito a questionamentos, isso já é colocado em dúvida a sua autoridade. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós encontramos as orientações, estatutos, leis que deveriam dar orientação quanto ao exercício da autoridade. Moisés fala isso com respeito ao futuro rei. Samuel orienta o povo como deveria ser o rei, como ele deveria proceder. O apóstolo Paulo orienta quem são os pastores das igrejas e como eles deveriam proceder. Então, toda autoridade precisa reconhecer as leis e estar sujeitas a elas e prestar contas. É como se houvesse um padrão de exatamente. A ser considerado por aqueles que exercem a autoridade. Exato. Nenhuma autoridade pode criar leis ou legislar em causa própria, porque aí está comprometendo a sua própria função, a sua própria liderança. Quer dizer, a gente está usando muito a palavra autoridade. Na realidade, a autoridade ela é dada por Deus, né? E quando a gente tem essa autoridade, nós podemos para exercer o poder, não é? Porque autoridade e poder caminham juntos. Porque muitas vezes o indivíduo, ele tem o poder, mas não tem autoridade. Né? Foi o caso que a gente citou aqui do Hitler. Ele tinha poder, mas não tinha mais autoridade, não é? O cara que dá um golpe de Estado, ele tem poder, mas não tem autoridade. Né? Porque a autoridade cai nesse princípio tremendo aí de Deus. Uma vez eu estava dando aula, e aí uma aluna, membro de uma igreja, disse assim: pastor, eu estou com problemas com o meu líder. Eu estou no banco, por opção. O que é que eu faço? Eu falei, você tem algumas opções. Primeira é você ir até ele e expor as suas razões. Se você expor, você vai se expor e vai ouvir duas palavras, uma ou outra. Ou ele vai dizer, ok, muito obrigado pela ajuda, ou a porta é o lugar para você passar e ir embora. A segunda opção é você ficar ali e estar sujeita, mas não criar motim, não criar movimentos para levar ao questionamento e tirar a força porque isso não é princípio bíblico. Agora, outra opção é você procurar uma igreja e reconhecer a autoridade daquela igreja e sujeitar sempre. A gente sabe que a pessoa sabe, você sabe, ouvinte, quando tá é mais encrenqueiro ou menos encrenqueiro. Né? Todo mundo sabe. A gente sabe se a gente é, né? Determinados assuntos você é, eu sou, nós somos. A gente tem que ter cuidado porque tem gente que vai ter dificuldade com qualquer liderança. Qualquer liderança que não seja ela. E tem pessoas que, se elas não forem as líderes, elas não fazem absolutamente nada. Que tipo de líder pode ser este que não consegue ser liderado? Se o grande princípio do líder é ele ser liderado. A gente precisa acostumar. Então, vamos lá. Opinião dos ouvintes. Temos que respeitar a autoridade e sermos submissos a ela, mas quando essa autoridade vai contra a vontade de Deus, a gente tem que ir para o versículo que diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O de Rio do Ouro, a autoridade e o cargo foram instituídos por Deus, mas nem toda pessoa que ocupa esse cargo
ou exerce autoridade e segue os princípios éticos que o cargo requer. Tijuca, qual é o limite de uma autoridade constituída? Quando uma autoridade, seja ela religiosa ou não, usa de sua posição para, por exemplo, cometer um abuso sexual. Absolutamente claro, né? Todo mundo aqui é frontalmente contrário a qualquer tipo de coisa como essa. Aliás, não apenas nós devemos ser contrários, como devemos denunciar, e essa pessoa vai ser julgada segundo a lei e condenada segundo a lei. E aí nós temos vários líderes religiosos, protestantes e não, que estão sendo julgados ou já foram condenados, estão presos por conta de abuso sexual, especialmente de pedofilia. Esse parece que ser o ponto mais nevrálgico aí. Vamos à continuação do texto aqui para a gente poder responder claramente aos nossos ouvintes, como eu afirmei agora há pouco, o texto de Romanos 13, e aí lendo o texto de Romanos 13 a partir do versículo 3 aqui em diante, tá bom? Então vamos lá. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, é vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É uma palavra muito interessante essa. O texto que a palavra de Jesus sobre tributos, acho muito interessante. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Equivocadamente, alguns entendem que Cristo está separando as coisas. Ele não está separando. Ele está dizendo o seguinte: César é autoridade, mas sobre ele tem autoridade maior que é Deus. Então você deve reconhecer a autoridade de César, que está sujeito à autoridade de Deus. E o texto aqui deixa muito claro que a autoridade que cumpre o seu papel, cumpre a justiça. E aquele que pratica a injustiça se levanta contra esta autoridade que vai exercer a sua disciplina. Então, quando a autoridade impõe, exige, decreta algo que é contra os princípios cristãos, aí é outra história. E aqui não entra nesse mérito. O texto é muito claro. Para aquela autoridade que cumpre o seu papel, não há justificativa para se rebelar, para não exercer a sua função. E outra coisa é a importância de quem não quer ter medo das autoridades fazer o que é certo. Anda na lei. Faça o que é correto diante das autoridades constituídas e diante de Deus e dos seus valores. Então, se você andar certo, se você fizer o que é certo, você não tem que temer a autoridade. Eu acho que isso é muito importante que Paulo ressalta no texto. Agora, uma coisa aqui também que é até uma ironia, né? Que Paulo aqui, ele diz: se você fizer o bem, você não tem o que temer, porque a autoridade usa a espada para os maus. E a pastora aqui lembrou bem, a pastora Mônica, que a gente estava no período de Nero, né? E Nero chegou ao poder envenenando o Cláudio, né? Para tomar o poder, né? O Cláudio era casado com a mãe dele, ele envenena o Cláudio, e Cláudio morre envenenado e ele toma o poder, né? Só que ele era um homem extremamente injusto, e o próprio apóstolo Paulo, ele se torna vítima dessa espada, né? E ele não era uma pessoa má. Então a gente vê a autoridade má, né, que exerce a lei de maneira errada, né, e injusta, porque Paulo não merecia morrer do jeito que ele morreu. E aí você pega outra vez aquele princípio da autoridade de Deus, e aí Paulo diz: olha, respeitem a autoridade. Se Paulo, imagine bem, se Paulo se pronunciasse da seguinte forma: desrespeitem as autoridades, quem é que o respeitaria? Ninguém o respeitaria. Quando ele diz respeitem a autoridade, ele está atraindo para ele o respeito, porque nós vamos respeitar Paulo, porque ele está nos ensinando respeito à autoridade. Quando você parte do princípio que o texto é inspirado,
que embora seja Paulo escrevendo, embora seja Nero, embora seja isso tudo, esse é um texto que vale para a vida toda, esse não é um texto localizado, não é um texto para aquele tempo, é um texto que fala sobre esse princípio que vocês estão dizendo aqui, esse princípio da autoridade. Nós vamos poder questionar certas autoridades, inclusive as eleitas. Diz, olha, essa autoridade, agora, depois que ela foi eleita, se ela estabeleceu uma lei, se eu quiser ser contra a lei, eu pagarei o preço. Eu pagarei o preço. Você veja que o texto fala aqui sobre a quem tributo, a quem imposto. Então você imagina, você diz, eu discordo. Eu, por exemplo, pessoalmente eu discordo. A carga tributária no Brasil é absurda. Vocês todos discordam. Até porque nós não conseguimos enxergar aonde esses impostos estão sendo investidos. Se nós estivéssemos num lugar onde se disse, não, o imposto é alto, mas não, estão vendo ali, ó. Saúde está boa, a educação, rapaz, o trânsito é uma maravilha, a estrada tá boa, tá tudo funcionando. Se você tivesse nesse ambiente, talvez você dissesse, não, ok, beleza. Ou às vezes até não. Mas se você quiser desrespeitar a lei, você poderá desrespeitar, só que você vai dever a lei, vai viver na ilegalidade. E aí as consequências vêm. Quem não paga imposto é sonegador de impostos. O que acontece com o sonegador de impostos? Ele paga multa. Em alguns casos ele paga multa e é preso. Então, quer ser? Se prepare, porque você vai ter isso aí. Mas Paulo continua, quem respeita quem honra. E aí você vê de respeito, você lembra dos pais. Você vê qual é o respeito que você deve dar aos pais. O que acontece com quem não respeita os pais, quem não respeita o seu líder? Respeito é uma coisa completamente diferente. E a quem honra, que é a parte que a gente mais usa. Quer homenagear alguém no culto? Meus irmãos, a Bíblia diz a quem honra. Eu estou lembrando a partir de agora, tem que incluir imposto, hein? Tem que incluir aqui tributo, imposto, respeito e honra. Você imagina se você vai honrar um sonegador? Não tem como. Há um problema muito sério hoje de crise de autoridade. O professor da escola pública ou particular sofre, porque ele não é mais reconhecido como autoridade em sala de aula. E por aí vai. Hoje há um grande questionamento, onde o professor é questionado, o pastor é questionado, a pastora é questionada. Todo aquele que exerce autoridade hoje está lidando. Exatamente. Há uma crise, porque não é mais a questão do líder, ou da pessoa, mas é da função. E aí vem esse outro problema, que é o espírito de rebeldia. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias isso iria acontecer, onde as pessoas seriam desrespeitosas para com os pais, para com as autoridades. Então não é o fato daquela autoridade estar cometendo um erro ou não. É um não reconhecimento por qualquer motivo. Uma coisa interessante aqui, é um princípio de direito que a lei não é feita para o homem bom. A lei é feita para proteger o homem bom do homem mau. Por isso que Paulo usa essa expressão, não é, que a autoridade é para o bem. Porque as leis de Roma eram emanadas pelo imperador e pelo Senado, para ver o bem do povo. Não é? E então, esse princípio, por exemplo, nós não precisamos de lei. Não é? Porque nós estamos nesse de homem bom. Nós que obedecemos a palavra de Deus, consequentemente obedecemos às leis, não é? E então, aí é que entra, por que a autoridade deve ser respeitada? Porque ela faz o bem para a sociedade. Muito bem, ainda então que nós venhamos a encontrar autoridades que não estejam trabalhando para o bem. O entendimento desta mesa hoje é que se trata de um princípio, não de uma pessoa. Exato. Não se trata do fulano, da fulana, mas se trata de um princípio, e com fundamento nesse princípio está a autoridade divina, que ele sim, é a ele que a gente recorre, ainda que essa autoridade seja espiritual e ela esteja exercendo a autoridade de maneira equivocada. O nosso procedimento é sempre buscar o socorro na autoridade divina, para que a autoridade humana exerça a autoridade com sabedoria. Veja a importância da oração. Veja a importância que nós podemos desenvolver uma prática de intercessão contínua pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos líderes no trabalho, pelas autoridades como um todo, para que elas exerçam a autoridade com sabedoria que vem da parte de Deus. Quero agradecer aos queridos
companheiros aqui, Efige mesmo, como disse o Jorge, viu? Efige mesmo, de vez em quando a gente confunde uma palavra com a outra. Vamos lá, agradecendo aqui a participação, vários ouvintes estão gostando demais do tema, ouvinte lá de Mato Grosso do Sul, como é o caso da Juliana, muito obrigado, minha querida, Deus te abençoe, que Deus continue a sustentar a vida de todos aí cada vez mais. Muito obrigado também a participação dos nossos queridos e amados ouvintes aqui, participando, opinando, gente dizendo, olha, existe uma distância muito grande entre respeitar e ser acrítico, e eu quero agradecer o carinho dos irmãos. É fato isso mesmo, isso não é fácil não, lidar com esse tema não é mole não, minha gente. Muito obrigado, queridos ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Sinceramente, você é uma pessoa submissa às autoridades da sua vida? Por telefone, 56% dos nossos ouvintes afirmam que são. No nosso site, 74% deles também são. Muito obrigado a você, ouvinte amado, sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui no debate. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Sempre peço a direção de Deus em tudo que eu faço. Contudo, preciso admitir a minha insegurança em tomar decisões. Nunca sei quando é a hora certa de agir. É normal ter medo de tomar decisões? Como tomar decisões sábias de maneira que no futuro não culpe a Deus e nem me arrependa? Como não ser indeciso e precipitado, mas sábio e correto nas minhas decisões? Já passou por aquele instante? Eu não sei se eu tô certo, eu não sei se eu tô errado. Eu não sei se eu tô certo, eu não sei se eu tô errado. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Clark Gable, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, pela oportunidade, queridos debatedores, pela discussão. Quero deixar um abraço aqui para todos os ouvintes e para minha esposa Paula, para meu filho Johnny, um beijo para eles e para o povo da Pio Universidade do Brasil. Muito obrigado, pastora Mônica Areia. Queria agradecer mais uma vez o convite, queria deixar um abraço pro pessoal da faculdade, os meus familiares, a minha família, meu marido, a minha filha, aos debatedores, enfim, a todo mundo. Muito obrigado também, pastor Rômulo, aquele abraço, meu irmãozão. Eu que agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui com gente tão inteligente, tão sábia. Estar aqui é sempre uma oportunidade de aprender um pouquinho mais. Um beijo a todos e até a próxima. Reverendo Jorge, obrigado, um abraço. É uma benção, né? Eu escuto o debate, quando não estou aqui, eu estou escutando. Obrigado, a gente aprende querido. muito mesmo. Mesmo sendo pastor, a gente aprende, graças a Deus. Um abração forte para aquela gente boa da Zona Oeste, irmãos e irmãs amados. Um abração forte, um beijo para dona Mercedes, né? A minha sogra. Amém? Daqui a pouco estamos aí, né, Mercedes? Bênção puríssima. Muito obrigado a você, ouvinte amado, sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedir o pastor Rômulo para orar conosco, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar carinhosamente pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por todas as igrejas. Deus sabe o que cada igreja precisa e nós, povo de Deus, nós precisamos orar mais pelas igrejas. Senhor Jesus, pedimos a tua ajuda sobre questões que nos desafiam e que precisamos da tua graça, da tua orientação e do teu discernimento para andarmos segundo a tua vontade. Portanto, que tudo que discutimos hoje, Senhor, de alguma maneira abençoe, esclareça as pessoas que nos ouviram. Te agradecemos pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos ouvindo, oramos pelos enfermos, enfim, que a tua bênção permaneça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. 93 FM. 93. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem amanhecer. Não desista dos seus sonhos. Em Deus tudo pode acontecer. Estamos juntos nessa luta, juntos nessa vitória. Com a 93 chegou a
vitória. Vem com a 93 escrever a nossa história.